mais uma dica para vocês nesta videoaula. Nessa dica, vamos falar sobre o último dia do mês. Então, aqui como exemplo, aqui nessa planilha, aqui nessa coluna A, no caso aqui na A2, temos, conforme aqui a seta vermelha indica, temos aqui uma data informada, 1/1 de 2023. Então, sabemos que no Excel, para encontrarmos o último dia do mês, existe uma função para isso. Por exemplo, aqui temos digitado aqui, informado, 1/1 de 2023, ou seja, qual é o último dia de janeiro de 2023? Ou seja, o mês tem 30 dias ou 31 dias. Então, no Excel existe a função igual fim mês, que você vem aqui, digita o nome da função, fim mês, conforme estou a fazer aqui, informa a data que vocês querem localizar o último mês, o último dia do mês. Nesse caso aqui vamos informar A2, ponto e vírgula, 0, fecha parênteses, e ele traz aqui para nós o resultado, 31/1 de 2023. Então, essa é a forma tradicional da fórmula, da função aqui no Excel. Só que, e quando surgia a necessidade de fazer no VBA, através do VBA e não dessa função aqui já pré-definida do Excel. E aí que entra a nossa habilidade no VBA. Então, por exemplo, tenho aqui um botão que eu criei aqui, a função. Se eu clicar aqui, ele traz a data aqui, 31/1 de 2023. Então, dessa forma eu fiz no VBA, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês, a forma que se faz no VBA. Por exemplo, se eu vir aqui, mudar a data, colocar mês 5, aqui a nossa função que nós digitamos aqui do Excel, ele já calculou. E a do VBA aqui também ele traz para nós. Então, é dessa forma que eu vou explicar para vocês aqui no VBA, através a função para localizar o último dia do mês. Vai ser através da função dateSerial. Essa é a função que nós vamos utilizar no VBA para encontrar o último dia do mês que nós estamos a procurar. Ou seja, no nosso exemplo, vai ser digitado aqui na célula A2 o mês, e o VBA ele vai ler essa célula, né, a célula A2, e vai nos informar qual é o último dia do mês. E também, na mesma função no VBA, vamos pedir para ele também procurar a data, o último dia do mês, através da data do sistema, ou seja, da data do nosso computador, ou seja, o dia corrente, né? Então, antes de nós irmos para o VBA, deixa eu só explicar os argumentos aqui da função dateSerial. Então, lá no VBA, quando nós digitar a função dateSerial, aí tem os argumentos que são passados para essa função. Então, o primeiro argumento é ano. Aí separa com vírgula. O próximo argumento é o mês. E quando informar o mês, aqui ele não tem parênteses, não tem aspas, desculpa, aqui coloquei só para ficar destacado. Aí vem aqui o sinal de adição, né, que é o sinal de mais aqui, mais um, ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui, que verifica para mim o ano que eu estou passando, depois o mês, e quando eu coloco mais um e percebe que eu separo o próximo argumento, que é o dia, eu coloco o valor 0. Por quê? Porque quando ele vai lá pesquisar o ano, o mês, e eu quero saber o último dia. Então, quando eu coloco mais um, ele vai para o próximo mês. Ou seja, nesse exemplo aqui, mês 5,
Se eu coloco mais um, ele vai para o mês 6. Porém, no argumento dia, eu coloquei 0. Não existe 0 no dia. É a partir de 1. Então, ele vai entender o quê? Se o próximo mês seria mês 6 aqui, nesse exemplo, só que não existe dia 0. Então, ele permanece no último dia do mês. Então, dessa forma que ele, nos argumentos aqui dessa função date serial, que ele acaba localizando, entendendo qual o último dia do mês. Então, lá no VBA, vai ser passado essa função para ele retornar para nós, através do VBA, o último dia do mês. Então, agora vamos para a nossa aula prática no VBA. Como aqui você já conhece aqui no canal, na aula de VBA, durante a execução do código VBA, não existe narração, somente uma música de fundo. Então, vocês acompanham aqui a aula prática do VBA e curte o canal aqui, o nosso vídeo, compartilha. Qualquer dúvida, deixa escrever nos comentários e até lá.